Oi, biologuinhos, tudo bem? Aqui é a Isa do blog Bertobio e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre evolução. Bom, antes de começar esse vídeo, eu queria muito pedir pra vocês que deixem suas crenças, o que vocês acreditam desde pequenos, ou a opinião de vocês de fora desse vídeo. Quando eu digo de fora, eu não estou dizendo pra vocês acreditarem em tudo que eu estou falando, mas eu tô aqui, gente, pra mostrar pra vocês o que o vestibular vai considerar como correto e o que a ciência acredita ser o mais correto. A ciência tá em constante modificação, pode ser que daqui 10 anos a gente veja que essa teoria, por exemplo, que Darwin colocou e que a gente aceita até hoje, esteja errada. Então, eu vim falar pra vocês hoje sobre a evolução como um todo, então a gente vai estar citando o criacionismo, o transformismo, e se você acredita que, sei lá, Deus criou tudo, enfim, continue acreditando, tá? Eu tô aqui só fazendo o meu trabalho de ajudar vocês a alcançarem o sonho de vocês, que seja por meio de um vestibular. Bom, então a primeira coisa que a gente vai definir, que a gente vai separar, é o criacionismo e o transformismo. Então, que são ideias diferentes e que muitas vezes elas entram em atrito, né? E a ciência aceita o transformismo hoje em dia. Mas a gente vai entender primeiro por que o criacionismo tá errado, tá? Então vamos lá. O criacionismo defende que Deus criou todos os seres vivos e que eles permanecem iguais desde que Deus os criou. Então, desde que, sei lá, quantos milhões de anos atrás Deus criou, por exemplo, o cavalo até hoje é igual. Só que a gente tem evidências que isso não acontece. Então, por meio de fósseis e etc, a gente consegue perceber que a mesma espécie já apresentou diversas variações. Então, a gente não pode dizer, basicamente, que desde que Deus criou aquilo, tá tudo igual. Tanto porque a ciência precisa de fatos, né? Ela precisa de provas concretas de que aquilo é verdade ou é mentira. Então, por isso que o criacionismo não é aceito. Porque a gente não acredita que uma coisa seja imutável, que uma coisa não possa mudar de acordo com o tempo. E aí veio o transformismo para dizer que os seres vão se transformar ao longo do tempo, que é o que a gente considera como certo hoje em dia, tendo em vista tudo que pode acontecer com relação tanto genética, né, como a recombinação genética ou a mutação, pode modificar uma espécie e aí a espécie se adaptar bem e ficar naquele local. Então a gente vai estudar 3 pessoas que falaram sobre o transformismo, sendo eles Lamarck, Wallace e Darwin, tá? Primeiro a gente vai começar com o Lamarck, que foi um dos primeiros, na verdade, o primeiro mais influente que falou e que defendeu o transformismo. Lamarck já entendia que os seres se adaptam ao meio, o que quer dizer que, se eu não me adaptar ao meio, eu vou ser retirada da Terra, entendeu? Eu não vou existir mais. E isso tá correto, isso é também o que Darwin defende, que é basicamente a seleção natural, mas que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. E Lamarck criou 2 leis, né, que são as seguintes: lei do uso e desuso e lei da herança dos caracteres adquiridos. A lei do uso e desuso diz que quanto mais você usa alguma coisa, mais ela desenvolve, e quanto menos você usa, mais ela atrofia. Então, por exemplo, nós humanos, que usamos o nosso olho desde o momento que a gente vem ao mundo, se a teoria de Lamarck estivesse correta, quanto mais velhos a gente fosse ficando, né? Por exemplo, quando eu chegasse aos 90, 80 anos, a minha visão ia estar super desenvolvida e, sei lá, eu poderia ter uma visão raio-x, inclusive. Mas isso não acontece, né? A gente vê que quanto mais velho a gente vai ficando, provavelmente pior vai ficando a nossa visão. Eu sei que tem gente que isso não acontece, mas uma coisa eu posso dizer, a visão não melhora de acordo com a idade. Ela só tem a tendência de piorar. Então, a lei do uso e desuso imposta por Lamarck está errada. Enquanto que a lei da herança dos caracteres adquiridos, se a gente considerar a parte que o Lamarck já tinha entendido, que obviamente a genética dos pais é passado para os descendentes, tá certa. Mas essa parte dos caracteres adquiridos tá errada, porque ninguém adquire nada, né? O meio vai selecionar o que é melhor. Ninguém vai adquirir, por exemplo, se eu ficar fazendo assim, meu pescoço ele não vai crescer. Eu não vou adquirir um pescoço enorme como o de uma girafa, tá? Então, a parte da genética que ele explicou tava ok, mas essa parte de que você adquire alguma coisa, não. Então muita gente nesse momento, ou quando estuda isso, eu já ouvi muita gente falando isso, nossa, mas Lamarck era burro, hein? Pra pensar que, sei lá, se a gente ficar forçando o meu braço assim, o meu braço vai crescer, ou se eu ficar forçando meu pescoço vai crescer.
né? Porque muita gente, ao falar de Lamarck, dá como exemplo aquele exemplo clássico da girafa, que não tinha mais nada pra comer ali embaixo, ela tinha um pescoço curtinho, ela ficou forçando o pescoço até que ela desenvolveu aquele pescoço enorme pra conseguir comer as folhas das árvores, e aí o meio achou ok e selecionou aquilo, né? E, obviamente, pela lei dos caracteres adquiridos, isso passaria para os descendentes, então hoje em dia a gente só tem girafa de pescoço grande porque foi realmente o melhor. Só que isso não é real, né, gente? E muita gente julga isso como, nossa, meu Deus, como ele é burro. Mas não. Naquela época em que ele desenvolveu todas essas teorias, ele não tinha acesso a nenhuma informação que, por exemplo, a gente tem hoje em dia. Ele não tinha internet, grandes bibliotecas, ele não tinha muita coisa para ele trabalhar. Então, o que ele desenvolveu foi muito importante, foi o estopim para que Darwin começasse as suas pesquisas e para que hoje em dia a gente tivesse uma teoria tão fundamentada como a de Darwin é. Bom, agora a gente vai falar de Wallace. Você deve estar se perguntando quem que é esse cara? Nunca ouvi falar desse Wallace. Por que a Isabela tá falando dele? Gente, eu fui num encontro de biologia esse ano e eu achei muito importante falar aqui pra vocês. Que eu conversei com uma pessoa que faz ou fez, gente, desculpa, eu não vou lembrar o nome da pessoa, mas eu também posso deixar aqui embaixo pra vocês. Mas ela fez um mestrado sobre o Wallace e toda a ideia de evolução que ele tinha desenvolvido. O Wallace era como se fosse o primo pobre de Darwin. Ele não era primo realmente, eles eram amigos, mas o Wallace foi como Darwin e viajou, coletou diversas espécies, tirou inclusive as mesmas conclusões que Darwin tirou posteriormente. E quando ele foi voltar para a terra natal dele, em um navio ele colocou todas as espécies, tudo que ele tinha coletado para fundamentar a teoria dele, e em outro navio ele foi. E aí quando ele chegou na terra natal dele, ele teve a triste notícia de que tudo que ele tinha colocado no navio, né, todas as espécies que ele tinha coletado, tudo que ele ia usar para fundamentar a teoria dele, tinha afundado. Então o navio afundou e ele perdeu tudo. Só que como ele não tinha recursos financeiros mesmo, ele não conseguiu voltar para pegar novas espécies e começar a pesquisa do zero. Então ele escreveu um ensaio sobre aquilo, explicou tudo para Darwin e falou: ó, Darwin, se você puder, se você quiser continuar essas pesquisas, aqui tinha um contato por meio de cartas. E aí, basicamente, o Wallace falou tudo o que Darwin falou. Então, se a gente fosse considerar mesmo quem criou a teoria de evolução, a gente consideraria o Wallace. Mas essa informação não é muito passada, né? É muito mais confortável dizer que Darwin que criou tudo. Mas eu quis trazer essa outra visão pra vocês, porque quando eu fiquei sabendo disso, mexeu bastante comigo, assim. Eu achei muito legal e tirou um pouco dessa coisa que, meu Deus, eu vangloriava Darwin. Não que eu não aceite a teoria dele, eu a super aceito. Inclusive, eu valorizo muito Darwin e tudo que ele desenvolveu, porque por mais que o amigo dele tenha tirado essas conclusões, ele que foi, pesquisou, coletou as espécies, provou a teoria e ainda mais publicou o livro numa época que era muito difícil do que ele estava falando ser aceito pela sociedade no geral, tá? Então vamos lá agora falar de Darwin. Darwin, né, como muitos devem conhecer já de cor, saber a teoria dele. Eu vou explicar pra quem não sabe, mas quem souber já pode ir deixando o gostei aqui e se inscrevendo no canal, porque eu não vou falar nenhuma novidade pra vocês. Darwin também, assim como o Lamarck, assim como o Wallace, acreditava que o meio seleciona o ser mais adaptado. E essa adaptação pra Darwin, né, ocorria de alguma forma. Então a gente tinha uma variação dentro das espécies, então a gente tinha, por exemplo, girafas de pescoço curto e girafas de pescoço longo. Porém, a de pescoço longo teve mais sucesso adaptativo, ou seja, ela conseguiu sobreviver melhor às condições daquele meio. Então, o meio selecionou aquela girafa que tinha o pescoço longo para continuar, por exemplo, até hoje. Então, isso é a seleção natural. O meio seleciona o mais adaptado. O meio não vai selecionar o mais forte, o meio vai selecionar o mais adaptado. Então, Darwin, basicamente, a gente pode resumir ele com duas palavrinhas, né, que é a seleção natural. E ele não conseguia explicar somente uma coisa que depois com Mendel e com outros cientistas a gente conseguiu explicar, que era como que ocorria essas
variações dentro de uma espécie. Como que uma espécie podia ter, por exemplo, pássaros amarelos e pássaros azuis? Como que isso acontecia? E aí, hoje em dia, por meio do neodarwinismo, graças a Mendel e outros diversos contribuintes da genética, a gente consegue falar que isso é gerado por meio de mutações genéticas, recombinação genética, e aí a gente consegue completar a teoria de Darwin, que até hoje é a mais aceita, tá bom? Então, se o vestibular perguntar qual é a certa, qual é a correta, qual é a mais aceita, é a de Darwin, é a seleção natural, é o darwinismo, tá bom? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem pra mim sugestões, comentários aqui embaixo, eu respondo todo mundo. Me sigam nas redes sociais, tá tudo linkado aqui embaixo. Se inscreva no canal, deixa um curtir pra mim. Um beijo e até o próximo vídeo.